E aí, está se preparando para o vestibulinho da ETEC? Então, estou aqui para tentar te ajudar. Eu sou o professor Sandro Azevedo, sou professor de matemática da ETEC de Tararé e eu resolvi fazer a resolução dos exercícios de matemática dos vestibulinhos anteriores. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para que mais pessoas possam ser ajudadas com esses exercícios, beleza? Bom, galera, vamos aí começar então fazendo a resolução das questões aí da área de exatas do vestibulinho do segundo semestre de 2019 da ETEC. Vamos começar aqui pela questão 5. Inclusive aqui aproveitar para comentar, né, para quem vai fazer o vestibulinho da ETEC, né, as questões elas são misturadas, elas não ficam separadas lá por matérias. Então aqui vocês vão ver que os números vão ser picadas ali as questões que envolvem a área de exatas. Vou fazer essa questão aqui, ela não é especificamente de matemática, mas vou tentar ajudar vocês de alguma forma aqui. Vamos ler o exercício. Os morcegos não enxergam muito bem, entretanto são mamíferos capazes de ouvir sons cujas frequências vão de 1000 Hz a 120.000 Hz. O comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcegos é de... Então tem as opções aqui. Então, nas questões da ETEC, muitas delas colocam algumas formulinhas aqui, alguns dados para a gente utilizar. Então aqui a velocidade vai ser comprimento vezes frequência. Então nós vamos utilizar essa equação que ele deu para resolver esse exercício. Então vamos lá. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. A velocidade de propagação do som no ar, ele deu ali 340 metros por segundo. Então são 340 metros por segundo. O comprimento é aquilo que eu quero descobrir. Então eu vou manter aqui essa incógnita. E o F, que é a frequência. E agora, qual das frequências utilizar? Será que eu vou usar o 1000 ou vou usar o 120.000 Hz? Então aqui você teria que ter a noção, né, das suas aulas de ciências aí, de física, né, que quando eu tenho uma frequência maior, quando a frequência é maior, o comprimento da onda é um determinado tamanho. Quando eu tenho uma frequência menor, ó, eu tenho menos ondas, o comprimento entre cada onda ele fica maior. Então, como a pergunta aqui é para o maior comprimento de ondas, eu vou ter que usar a menor frequência. Então, aqui eu vou ter que utilizar o 1000 Hz. Então, falando aqui de equações de primeiro grau, aquele número que está multiplicando, ele vai ter que passar dividindo. Então, nós vamos ficar com a seguinte equação. 340 dividido por 1000 igual ao comprimento de onda que ele quer encontrar. Simplificando aqui, ó, cortando um zero com um zero, eu vou ficar com 34 dividido por 100, que resulta em 0,34 metro. Opa, escrevi errado. Vou apagar aqui. 0,34 metros. Ok? Então este é o resultado da nossa primeira questão aqui do vestibulinho de 2019, segundo semestre. Então, o detalhe mais importante aqui era relacionado a você interpretar corretamente esses hertz. Qual a frequência utilizar, né? Então, era por esse detalhe aqui em relação ao comprimento das ondas que a gente tinha que analisar. Beleza? Bom, agora, galera, vamos lá para a resolução da questão número 11 do vestibulinho do segundo semestre de 2019. É uma questão relativamente simples, mas vamos lá.
Suponha que um terreno retangular de área 4.225 km² seja delimitado para se tornar uma reserva extrativista. Se o comprimento do terreno excede em 100 km sua largura x, uma equação que permite determinar essa largura x é determinada por uma dessas equações. Então, agora a gente tem que criar uma equação que envolva o x para que resulte em uma dessas equações. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é utilizar isso que ele me deu de certeza, ó, que é a área. E ele falou que também a figura é um retângulo. Então, vamos desenhar um retângulozinho aqui e ver o que ele me fala. Então, nesse retângulo, ele disse que a largura é x, vamos dizer que isso aqui seja a largura então, e que o seu comprimento, vamos dizer que isso aqui seja o comprimento, seja equivalente a, ele excede a sua largura em 100 km. Então, como é que eu posso escrever isso? A largura mais 100 km. Bom, agora eu preciso de alguma coisa para relacionar essas medidas, para transformar isso numa equação, como está escrito aqui, ó. Como ele falou que isso aqui é a área, eu vou utilizar a fórmula da área. Então, a área é igual, como ele disse, 4.225. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Então, eu preciso multiplicar a largura pelo comprimento. Largura base vezes altura, um lado vezes o outro, né? Um lado mede x mais 100 e o outro mede x. Então, eu vou fazer a seguinte multiplicação. X vezes x mais 100 tem que resultar em 4.225. Pronto, praticamente nós temos uma equação. Agora é só questão de ajeitar para ver qual delas aqui vai ser. Então, agora a gente vai aplicar aquela propriedade chamada distributiva, quando a gente faz a multiplicação de binômios ou de monômio por binômio, né? Eu vou fazer o x vezes o x e depois o x vezes o 100. Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 100, que fica 100x. Isso igual a 4.225. Só que ela não está assim, ela está igual a zero. Então, eu tenho que fazer esse 4.225 passar para o lado esquerdo. Como é que eu faço isso? Então, fica x ao quadrado mais 100x. Se ele está positivo do outro lado, né, ele vai passar para cá na sua operação inversa, que é a subtração. Então, ele vai ficar menos 4.225 igual a zero. Então, vamos ver aqui, ó. X ao quadrado, daí mais 100x, ó, mais 100x menos 4.225. Então, mais 100x menos 425. Então, alternativa C. Esta é a resposta desta questão. Beleza? Alternativa C. Vamos lá, gente. Então, para responder as próximas questões aí, precisa desse texto que está aqui na tela. Vamos lá, vamos dar uma lida nele e vamos ver a próxima questão, que é a questão 20. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo, mas as estimativas são de que os cientistas identificaram apenas uma pequena fração, entre 1% e 10%, das espécies com as quais dividimos nosso planeta. Contudo, a diversidade biológica global vem sendo afetada pelas atividades humanas ao longo do tempo, e hoje a perda de diversidade é um problema. Em 1988, o ecologista inglês identificou as áreas mais ameaçadas do mundo, as quais chamou de hotspots. Em 1999, embora representassem apenas 1,4% da área do planeta, os 25 hotspots identificados abrigavam 44% de todas as espécies de plantas e 35% das espécies de vertebrados terrestres. Para ser um hotspot, a área deve
ter pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas, que só existem naquela região, e ter 30% ou menos de sua vegetação original preservada. Bom, lendo isso, agora vamos para a questão. Observe essa reta aqui, que é uma reta real, de 0 até 20. Ela está parecendo o 0, o 10 e o 20. E ela está dividida aqui em várias partes. Então, de acordo com o texto, a porcentagem que se refere ao número de espécies identificadas pelo cientista até agora é melhor representada na reta real pelo ponto. Então, qual desses pontos aqui, P, Q, T, X e Y, qual deles representa o percentual, né, que se refere ao número de espécies identificadas? O que é esse percentual de espécies identificadas? É essa parte que ele fala que é uma pequena fração entre 1 e 10%. Então, para a gente ter uma noção melhor aqui, ó, essa reta ela está numerada. Então, aqui é 1, aqui é 2, 3, 4 e assim por diante. 5, 6, 7, 8 e 9 e assim por diante. Agora, o que é 1% e 10%? Então, 1% pode ser escrito assim, né? O 1% é a mesma coisa que 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100 é 0,01. Mesma coisa aqui, analisando 10%. 10%. É isso que significa 10%. Se eu dividir aqui e cortar os zeros, né, eu vou ficar com 1/10, que é a mesma coisa que 0,1. Então, esses números aqui, ó, de 0,01 e 0,1, eles não chegam a ser 1 ainda, né? Então, fazendo a análise desses números decimais aqui, a gente percebe que só poderia ser o ponto P, que é o único ponto que está menor que 1. Então, nesse caso, alternativa A, que é o ponto P. Então, alternativa A essa questão. Beleza? Vamos lá para a próxima. Bom, vamos aí para a próxima questão, que é a 21. Ainda se referindo ao texto que eu coloquei aqui na tela, que está aparecendo em cima para a gente, se precisar, fazer a consulta. Vamos ler o texto aqui. Considere o quadro que apresenta os dados do projeto de monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite em seu relatório de 2009, que são esse quadrinho que está aqui. A partir da definição de hotspot apresentada no texto e dos dados do quadro, e considerando apenas a porcentagem da área desmatada até 2009, o bioma extra-amazônico e que pode ser classificado como hotspot é. Então, qual que é o critério aqui para que ele seja um hotspot? Então, para ser um hotspot, ele está falando aqui que tem que ter menos de 1.500 espécies de plantas endêmicas e ter 30% ou menos de sua vegetação preservada. Então, nesse sentido, a gente pode olhar aqui que a Mata Atlântica ela tem área desmatada de 75,88%. 75,88%. Então, se essa aqui é a parte desmatada, quanto vai ser a área preservada? 100 menos esse 75,88, obviamente, vai dar um valor menor que 30% de área preservada, que é o que ele está pedindo, né? O critério é ter 30% ou menos de sua vegetação original preservada.
Então, apenas uma questão aqui de interpretação, né? Aqui ele deu a área desmatada, mas a interpretação do texto nos permite perceber que tem que ser 30% ou menos da área preservada. Então, que seria o contrário disso aqui, né? Então, a resposta, então, para esse caso aqui, a letra B, que seria Mata Atlântica, ok? Bom, vamos lá para mais uma questão. Agora a questão 22, ainda referente ao texto que está aqui sobre os hotspots. E agora vamos ler a questão. Admita que a área da superfície do planeta Terra seja de 500 milhões de quilômetros quadrados. Logo, Logo, pode-se estimar que o tamanho médio de cada hotspot identificado em 1999 seria em quilômetros quadrados. Bom, aqui ele fala nesse trecho do texto que essas áreas dos hotspots representam 1,4% da área do planeta inteiro, representa os 25 hotspots. Então, o que nós vamos ter que fazer? Então, essa questão ela envolve algumas coisas que são bem cobradas aí nos vestibulinhos da ETEC, que é porcentagem e, como você pode ver aqui, trabalhar com potenciação. Aqui não está em notação científica, mas notação científica também uma situação bem importante aí bem cobrada nas questões do vestibulinho da ETEC. Então, o que nós vamos ter que calcular? Se ele está falando que é 1,4% da área do planeta e o planeta está com 500 milhões aqui como informação dada, eu tenho que calcular quanto que é 1,4% do planeta. Para a gente calcular uma porcentagem de maneira bem rápida, a gente tem duas situações básicas, né? Uma fazer por regra de 3 e uma que é a que eu vou fazer aqui, que é simplesmente multiplicando a porcentagem pelo valor que você quer encontrar o resultado da porcentagem, né? Então aqui o que nós temos? Eu quero encontrar 1,4% de 500 milhões. Então, 500 milhões. Esse 1,4% pode ser escrito 1,4 dividido por 100. E o D na matemática, a gente pode substituir por vezes, que eu vou pôr um pontinho aqui. Então, 1,4% de 500 milhões é a mesma coisa que 1,4% vezes 500 milhões. Então, eu vou colocar os 500 milhões aqui de novo. E aí, nesse caso, eu vou poder, como isso aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar esses dois zeros com dois zeros aqui. E efetuando a multiplicação aqui de 1,4 pelo que sobrou aqui, nós vamos chegar em 7 milhões. Bom, só que esses 7 milhões seriam as áreas dos 25 hotspots. Como eu quero saber a área em média de cada hotspot, como está aqui no enunciado, ó, a área média de cada hotspot, nós vamos pegar esses 7 milhões e vamos dividir por 25. Essa divisão por 25 vai resultar em 280 mil. 280 mil o quê? 280 mil quilômetros quadrados. Bom, e agora como é que eu posso transformar isso aqui nisso que está escrito? Então, você tem duas possibilidades, né? Você poderia pegar aqui e multiplicar, fazer essa multiplicação, né? Precisa lembrar do significado, do que é 10 à sexta, 10 à quarta, 10 à terceira e assim por diante. Mas aqui facilmente a gente consegue fazer essa transformação. Vou fazer aqui em cima. Esse 280 mil poderia ser escrito como 28 mil multiplicado
por 10.000, que são esses 4 zeros aqui, ó. Então, é a mesma coisa que 28 vezes 10.000. E esse 10.000 pode ser escrito na forma de potência. Como são 4 zeros aqui, é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. Portanto, a gente acaba de identificar aqui qual é a alternativa correta. Então, 28 vezes 10 elevado à quarta, que é a letra B. Beleza? Então, aqui algumas coisinhas que são importantes que você estude. Porcentagem, com certeza. Você poderia ter feito isso aqui por regra de 3 também, né? Então, procura alguma aulinha aí de porcentagem. Mas dá para fazer assim, que é uma maneira bem mais rápida de você fazer através de multiplicação. Mas se a coisa apertar, e aí faça por regra de 3, que eu acredito que a regra de 3 te dá uma liberdade um pouco mais... uma liberdade maior de você fazer os cálculos, assim, de raciocínio principalmente. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 25. O agulhão Bandeira é um recordista de velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é em metros de... Então, ele quer saber quantos metros ele consegue se deslocar em 3 minutos. Então, primeira coisa, você identificar a pergunta. Ó. Então, em 3 minutos, qual é a distância que esse peixe é capaz de se deslocar em metros? Então, vamos lá. A velocidade do peixe é de 110 km a cada hora. Só que a resposta aqui, ela está em metros, né? E ele quer saber o que vai acontecer em essa distância percorrida em metros em 3 minutos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso aqui para metros e essas horas para minutos. Então, isso aqui significa 110 quilômetros em 1 hora. Fazendo a transformação, esses 110 quilômetros, esse K aqui significa 1000. Então, seria 110.000 metros em 1 hora. E quanto que representa 1 hora em minutos? Então, aqui nós teríamos 60 minutos. Então, nós ficamos com a seguinte relação. São 110 quilômetros, aliás, 110.000 metros em 60 minutos. Só que ele quer saber o que vai acontecer em 3 minutos. Então, olha o que eu vou fazer. Aqui ficou bem fácil porque dá para fazer uma simplificação. Dá para cortar esse zero com esse zero. E aí eu já fico aqui vendo que ele anda, ó, vou pôr a pontinha aqui, ó, 11.000 em 6 minutos. Vou até repetir aqui embaixo, ó. Com a simplificação que nós fizemos, ele faz 11.000 metros em 6 minutos. Se ele faz 11.000 metros em 6 minutos, quantos metros ele consegue fazer em 3 minutos? Então, dá para a gente fazer mais uma simplificação aqui, ó. Dá para simplificar por 2 e por 2, porque aqui vai virar, ó, dividindo por 2 e dividindo por 2. Então, o que nós vamos ter aqui em cima? Aqui vai dar 5.500 e embaixo 3. O que significa isso? A gente chegou em 5.500 metros em 3 minutos, que era o que ele queria saber nesse exercício. Então, a resposta do exercício é que em 3 minutos ele consegue percorrer 5.500 metros. Beleza? Então, neste caso,
alternativa E. Questão 34. Mais uma questão aqui que envolve um pequeno texto, onde ele passa informações. Então já deu para perceber aqui como é que é o estilo da prova da ETEC, né? Normalmente tem um textinho passando algumas orientações e depois a pergunta. Então vamos ler com atenção. É surpreendente como a vida pode ocorrer mesmo em locais inóspitos, como por exemplo nas fossas das Marianas, grande depressão oceânica localizada na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Nesse local, o leito oceânico atinge cerca de 11 mil metros de profundidade. A pressão é tão grande que os seres que lá habitam tiveram de desenvolver condições especiais para sua sobrevivência, o que torna impossível trazê-los vivos para a superfície. Considerando que para cada 10 metros de profundidade sobre a água, a pressão é acrescida de uma atmosfera, 1 atm. É correto afirmar que a pressão total suportada pelos seres vivos que vivem no fundo das fossas das Marianas equivale a... Bom, então, uma questão relativamente simples também. Aqui ele faz o comentário que são 11 mil metros de profundidade. E aqui ele faz essa análise aqui que conta isso aqui pra gente, né? Que a cada 10 metros aumenta uma atmosfera. Então eu preciso saber quantos 10 metros tem aqui. Então eu tenho que pegar esse valor e dividir ele por 10 para saber quantos pedacinhos de 10 metros eu tenho nesses 11 mil. Então fazendo a divisão aqui nós vamos ficar com 1.100, né? Vai cortar esse zero com esse zero, vai ficar 1.100 partes. Isso significa que seriam, se a cada 10 metros uma atmosfera, vão dar 1.100 vezes 10 metros. E aí tem aquilo que a galera chama de pegadinha aí, que se você não estiver atento, provavelmente muita gente deve ter errado. Na alternativa C aqui, ó, tem lá o 1.100 te esperando. Será que é esse 1.100 aqui? Não, tinha um detalhe muito importante aqui, ó. Lembre-se de que a pressão exercida pelo ar atmosférico, quando se está ao nível do mar, é de uma atmosfera. Então, o que significa isso? Significa lá que temos o nível do mar, aqui eu já tenho uma atmosfera. Se eu descer 10 metros, se aqui forem 10 metros, eu vou ter mais uma atmosfera. Então, o que aconteceu? Como são 11 mil metros para baixo aqui, só aqui embaixo já vão dar 1.100 ATMs. 1.100 atmosferas. Mas tem mais uma atmosfera acima do nível do mar. Então, eu teria que pegar esses 1.100 e somar mais uma. E isso me daria 1.101 atmosferas. Então, o exercício aqui exigiria que você prestasse atenção nessas coisas que ele está te contando. Então, é muito importante fazer a leitura com calma, com tranquilidade, e aí você montar a sua solução. Então, tá feito isso aí, mas cuidado com as pegadinhas aí que podem aparecer nos textos. É simplesmente uma interpretação de texto, mas você tem que estar ligado. Então, neste caso, resposta correta, letra D, e não a C. Valeu! Questão 37. A Mata Atlântica é uma série de ecossistemas de florestas tropicais da América do Sul que abriga uma diversidade de espécies endêmicas. Estudos estimam que haja um total de 8.732 espécies entre plantas e vertebrados e endêmicos nesse bioma.
e que a diferença entre a quantidade daquelas plantas e a quantidade desses vertebrados, nesta ordem, seja de 7.268 espécies. Nessas condições, a quantidade de plantas endêmicas nesse bioma é. Bom, ele não me falou, né, não contou pra gente aqui quantos são de cada um, mas ele falou que se eu juntar as plantas e os vertebrados, dá 8.732. E aqui ele fala que a diferença em matemática é subtração. A diferença entre as plantas e os vertebrados, nesta ordem, é de 7.268. Bom, então aqui é um clássico exercício que ele pode ser resolvido através de sisteminha, o famoso sisteminha. Então, se são duas incógnitas aqui que eu tenho para descobrir, né, plantas e vertebrados, apesar de que ele quer saber a quantidade de plantas. Mas eu tenho duas coisas que eu não sei aqui, que são plantas e vertebrados. Então eu vou chamar, obviamente, plantas, eu vou chamar de P. E vertebrados, eu vou chamar de V. Duas coisas que eu não sei. Dessas informações que estão grifadas, eu preciso tirar duas equações. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Então, vamos lá. A primeira está bem simplesinha. Vamos lá. Então, plantas mais a quantidade de plantas mais a quantidade de vertebrados vão dar 8.732 espécies. E aqui embaixo ele disse que a diferença entre as plantas e os vertebrados, então diferença é subtração, então plantas menos a quantidade de vertebrados dá 7.268. Esse é o sisteminha de equações com duas incógnitas que eu tenho para descobrir. Tem vários métodos para resolver sistemas. Os principais são da substituição e da adição. Nesse caso aqui, ele está pedindo, está implorando aqui para fazer pelo método da adição. Então, no método da adição, eu posso somar as duas equações. Então, eu vou somar aqui o P com o P, que daria 2P. O V menos o V, número de vertebrados menos o número de vertebrados, dá 0. Então, V menos V dá 0. E aqui eu vou somar esses 8.732 e 7.268 e a soma deles dá 16.000. Aí eu fiquei com uma equaçãozinha simples, ó, simplesmente com o P, que é justamente aquilo que ele está querendo encontrar. Então, o princípio básico aqui da resolução de equações é passar na operação inversa o número que você tem que mandar para o outro lado. Aqui o P tem que ficar sozinho, então esse 2 ele vai passar para o outro lado. E como que ele passa? Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu vou ficar com P igual a 16.000 dividido por 2. Então a quantidade de plantas vai ser de 8.000, que é o que nós temos aqui na alternativa D. Então, mais uma questão em que a alternativa correta é a D de dado. Vamos nós agora para a questão 40. Mais um textinho aqui de ilustrativo, vamos ver o que ele fala. O papel das doenças na conservação da vida selvagem é por vezes subestimado. Durante expedições no Polo Sul, acredita-se que os cães utilizados para o transporte de trenós tenham transmitido o vírus da sinomose canina a uma espécie de foca que habitava nessa região, levando à ocorrência de extensa mortalidade desses animais. Suponha que em determinado período de uma expedição esse vírus tenha se propagado na região delimitada pelo triângulo ABC da figura em que. Então, o triângulo ABC está aqui e os dados dele são que a medida do lado AC é igual a 70 quilômetros. Opa, deixa eu voltar aqui. Que ele é igual a 70 quilômetros. O ângulo BAC
Então, aonde está o chapéuzinho aqui significa que é o vértice. Então, temos que ele está dizendo que este ângulo aqui é de 90 graus. Este ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Vou marcar aqui. Esse é o ângulo de 90 graus que ele está dizendo. E o ângulo ABC é de 45. Então, este ângulo aqui, 45. Agora tem alguns detalhes. Bom, vamos ler o resto aqui. Após um mês essa doença atingiu a área correspondente ao triângulo DEF, que é o triângulo maior aqui, ó. DEF. E ele também tem as mesmas características do triângulo menor, ou seja, eles são triângulos semelhantes. O DF é igual a 140 km. O EDF, que é o ângulo reto. Então, aqui nós temos o ângulo reto aqui. E o outro ângulo, que também é 45 graus aqui, ó. Sobre a área do triângulo DEF, é correto afirmar que ela é, daí ele está dizendo aqui, metade da área do ABC, a quarta parte da área do ABC, o dobro da área do ABC, o quádruplo e o sétuplo da área do ABC. Então, os dois primeiros aqui já está eliminado, né? Porque o triângulo é maior, então ele não pode ser nem a metade nem a quarta parte. Sobrou esses aqui. Então agora nós temos que saber se é o dobro, o quádruplo ou o sétuplo. Vezes 2, vezes 4 ou vezes 7. Bom, agora vamos fazer o desenho aqui das figuras. Então vamos por aqui. Então eu tenho o triângulo ABC, aqui é o ângulo de 90 graus. E aí ele disse um detalhe muito importante. Se esse triângulo é 90 graus, aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, isso aqui vai ser a sua hipotenusa e esse aqui é os catetos. Então, ele está dizendo que o AC, que é esse pedaço aqui, ó, mede 70. E como ele falou que esse ângulo aqui é de 45 graus, por uma propriedade dos triângulos, que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180, eu deduzo que esse ângulo aqui também é de 45 graus. Agora, isso acarreta em outra propriedade dos triângulos. Se este ângulo de 45 graus está de frente para um lado de 70, e aqui também é 45, eu posso deduzir que este lado também é de 70 km. Então, nós temos um triângulo retângulo. Vou colocar ele em pezinho aqui, ó. Em que os dois ângulos são iguais, ele é 45 graus. E aqui é 70. E aqui é 70 também. Certo? Com isso, a gente consegue facilmente calcular a área dessa figura, que eu vou chamar aqui de A1. Certo? Então, vou chamar de área A1. Como é que eu calculo área de triângulo? A fórmula mais básica é base vezes altura divididos por 2. No caso de um triângulo retângulo aqui, ó, eu posso, se eu utilizar um dos catetos como base, o outro cateto vai ser a altura. Então, nesse caso, nós teríamos 70 vezes 70 divididos por 2. E aí, dependendo do jeito que você preferir fazer, né, nós vamos chegar em, por exemplo, eu posso simplificar aqui, ó, 70 por 2, que dá 35. E aí nós vamos ficar 35 vezes 70, que daria 2.450, se você quisesse multiplicar. Depois eu vou mostrar aqui que não precisava nem multiplicar, poderia deixar ele sem multiplicar mesmo. Agora vamos falar do outro triângulo. Vamos chamar ele aqui de A2. Esse outro triângulo ele é um pouquinho maior, só que ele tem as mesmas características. Aqui 90 graus, aqui 140, consequentemente aqui 140, porque esses dois ângulos aqui são de 45 graus.
Então, se os ângulos são iguais, eu posso dizer que esse lado, se esse lado é 140, este lado também é 140. Poderíamos até encontrar a hipotenusa aqui pelo Teorema de Pitágoras, mas não é necessário. Então, colocando esse triângulo em pé igual ao outro lá, nós vamos ficar com o mesmo detalhe, 140 de base, 140 de altura. Portanto, a área desse triângulo, eu vou chamar de A2, vai ser base vezes altura divididos por 2. Fazendo a simplificação, ficaríamos com 70 vezes 140. Fazendo a multiplicação aqui, nós vamos ficar com 9.800. Certo? Bom, para saber quanto que um é em relação ao outro, a gente simplesmente pode fazer uma divisão. Então, eu poderia fazer agora aqui a divisão entre o triângulo 2, que é o triângulo DEF, e o triângulo menor, que é o ABC, e as suas áreas. A área desse é 9.800. A área do outro é 2.450. Deixa eu apagar aqui, não ficou muito bonitinho. 2.450. Se a gente dividir esses dois valores, a gente vai chegar no valor de 4. 4 vezes isso dá isso. Agora eu vou mostrar aqui de uma maneira que provavelmente eu faria. Para economizar tempo, em vez de usar os valores já multiplicados, eu poderia usar os valores antes da multiplicação. Então, como é que eu poderia escrever aqui? Está ficando apertado aqui o espaço. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver como é que ficaria. Deixa eu fazer em vermelho. Eu vou fazer, de novo, A2 dividido por A1. Só que ao invés de colocar o valor multiplicado, eu vou pôr antes dele ser multiplicado, que é... Opa, aqui é 70, tá? Do A2 vai ser esse valor aqui, ó. 70 vezes 140. 70 vezes 140. E o do A1, eu vou utilizar o 35 e o 70 multiplicados, ó. 35 vezes o 70. Olha como fica mais fácil a continha. Se eu fizer agora simplificações, ó, 70 divide com 70, porque aqui só posso fazer porque é multiplicação. Então, dá 1. E 140 dividido por 35 dá 4. Então, fica mais facinho a conta ainda, como você estará sem calculadora. É uma maneira mais rápida de fazer a resolução dessa divisão aqui, ó, sem precisar fazer a multiplicação e depois dividir dois números grandes. Beleza? Vamos lá para a última questão envolvendo cálculos aqui no vestibulinho de segundo semestre de 2019. Questão 46. Segundo pesquisas, na história do planeta Terra, houve 5 grandes eventos cujos impactos sobre a biodiversidade foram tão devastadores que acarretaram a extinção em massa como a dos dinossauros. Suponha que um desses episódios foi causado por um impacto com um asteroide de 15 km de diâmetro, o que deixou em nosso planeta uma cratera de 200 km de diâmetro. Considere que a energia liberada pelo impacto de um asteroide é diretamente proporcional apenas ao cubo do diâmetro da cratera formada. Assinale a expressão que relaciona corretamente a energia liberada e, no fenômeno descrito, com o diâmetro do asteroide, na qual K representa a constante de proporcionalidade. Bom, então, praticamente é uma questão de interpretação e envolve aqui o conceito de proporcionalidade. Quando a gente tem uma situação diretamente proporcional, a gente simplesmente vai multiplicar aquilo pelo valor. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Ela é bem direta.
a fórmula está muito próxima do que está aqui, né? Então, ele disse lá que essa energia liberada é igual, ela é diretamente proporcional, ou seja, vai ser uma multiplicação pelo valor, mas diretamente proporcional apenas ao cubo do diâmetro da cratera formada. Nesse caso aqui, a cratera formada foi de 200 quilômetros de diâmetro, que é o que nós vamos usar aqui, ó. Então, a constante de proporcionalidade ainda eu não sei. Então, ela vai ser usada como K, como ele próprio sugeriu. E aí, como ele disse que é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar isso pelo cubo do diâmetro. Se o diâmetro é 200, vai ser 200 ao cubo, simplesmente. Então, quando a gente fizer a multiplicação aqui, 2 elevado ao cubo dá 8 e 0 elevado ao cubo vão dar 6 zeros. Então, ficar isso aqui, ó. Então, vai ficar K vezes 8 milhões, que é o que nós temos na alternativa E, que é essa aqui, ó. Beleza? Espero que essas questões aí tenham te ajudado a entender um pouquinho melhor essa resolução aí, né? Tenha te ajudado a entender um pouco melhor essas questões. E boa sorte para você aí no seu próximo vestibulinho. Beleza? Abraços. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, comenta aí para mim nos comentários aí. Coloca aí gostou ou gostei, né? Ou coloca um comentário aí sobre aquilo que você mais gostou. Se por acaso você não gostou de alguma coisa, comenta aí também aquilo que você acha que dá para melhorar, porque logo em seguida eu vou fazer vídeos das provas dos outros semestres e aí eu posso tentar melhorar, né? Aproveita para dar um like aí no vídeo, se inscreve no canal e também aproveita para seguir a gente no Instagram. Por lá você vai receber os avisos que os próximos vídeos estão chegando. Valeu, obrigado!